Os primeiros passos para o emagrecimento definitivo é o que a gente vai conversar hoje. Que promessa que a gente faz para 2023, né, pessoal? Já começa na hora do brinde. O que a gente costuma brindar numa celebração? Por mais simples que seja, o que a gente faz no Tintim? A gente entra no Tintim, mesmo que seja com água, e fala saúde, né? A gente deseja ao outro e comemora e se propõe e evoca a saúde como algo muito importante. Então, eu gostaria de começar 2023 comemorando, fazendo nossa celebração, esse Tintim, para um 2023 com saúde. A ideia é de falar dos primeiros passos para um emagrecimento definitivo, é que a gente vai ter que escolher que tipo de emagrecimento é esse e o para imaginarmos que resultado a gente quer alcançar. Mas antes de pensar nisso, tem várias outras coisas que a gente precisa definir. Se a gente está celebrando saúde nesse ano novo, como é que a gente trata a nossa saúde? Como é que a gente brinda com a taça e o que a gente faz no concreto para nos deixar mais saudáveis? Qual o meu objetivo? Quando eu penso em emagrecer, e que isso seja pela última vez, pelo amor de Deus, porque eu não aguento mais ficar na sanfona, na gangorra, eu não aguento mais ter emagrecido, ter ficado feliz com isso e depois voltado a engordar. Isso é muito desgastante, né? Triste, né? Nos tira a nossa capacidade, a nossa força. Então, a primeira dica é a gente pensar juntos aqui hoje sobre qual o meu objetivo. O que eu quero, quanto que eu quero e por que eu quero emagrecer. E daí a gente vira a chave da nossa história de obesidade. Quando a gente sabe para onde vamos, para onde estamos nos direcionando e por quê, né? Então a gente pode pensar em várias coisas. Eu quero esse ano cuidar do meu corpo, eu quero estar no peso aquele tão desejado, que eu entro nas roupas sem me preocupar se elas vão entrar ou não, que eu não tenho vergonha de me encontrar com os amigos e vergonha do meu corpo, que eu não tenho tristeza ao olhar para o meu corpo, que eu não tenho saudade do meu corpo lá da adolescência, do início da juventude, daquele período da minha vida que eu tive super bem. Então, que a gente possa virar essa chave da obesidade. E a obesidade, pessoal, não é só para quem tem 30, 40 quilos a mais. É para quem tem uma relação com o alimento que é de dependência, que ela se faz necessária para eu aguentar, para fazer os enfrentamentos da vida. Então, se eu tenho uma característica de comer muito, exageradamente, ou beliscando, ou de uma forma compulsiva, ou de uma forma desorganizada, se eu perco o controle, isso tudo está caracterizado como obesidade. Para fazer a virada de chave, então, que a gente entenda o meu objetivo. E daí eu perguntaria, o que muda na tua vida se esse objetivo que tu pensou agora fosse alcançado hoje? O que será que ia estar diferente se cada uma de vocês estivesse hoje no peso desejado? No peso que vocês imaginam que vão deixar vocês felizes, entrando nas roupas que querem, confortáveis, sem dores no corpo, com mais agilidade para subir uma escada, para fazer uma caminhada, para brincar com os netos. Imaginem assim, eu tenho um objetivo. O que muda na minha vida se esse objetivo fosse alcançado hoje? Porque a gente pode chegar à conclusão que eu tenho um objetivo de baixar 20 quilos e a gente às vezes cria uma fantasia. Com menos 20 quilos eu vou ser feliz. Daí a gente começa a pensar, será que esses 20 quilos a menos vão ser responsáveis pela minha felicidade? Ou tem outras coisas na minha vida que podem estar me atrapalhando e que não é só o peso? Que a gente possa pensar, então, eu quero muito emagrecer. Mas se esse emagrecimento chegasse hoje, no dia 3 de dezembro, o que mudaria na minha vida? Todos os problemas da minha vida estariam resolvidos, Flávia. Ia estar resolvido o meu problema financeiro, o meu problema amoroso, os meus conflitos
de relacionamento familiar. Pensem, será que é assim? Entendem? Então o que a gente está falando é que não é só um objetivo de peso, de número, porque junto com esse emagrecimento pode estar vindo um carregamento de expectativas de felicidade e que nem sempre vão se concretizar. E às vezes então a gente chega no peso desejado e daí não faz tanto sentido esse emagrecimento. E daí a gente volta a comer, porque a comida sempre faz muito sentido para nós que comemos, né? Então, o objetivo, ele tem que servir de norte. Ele é tipo uma bússola para saber o que eu quero, o que eu desejo. E a gente vai pensar em micrometas. Eu quero, hoje a gente começou falando sobre o nosso Tintim para a saúde em 2023. Então eu quero saúde, independente de peso. Eu quero estar me sentindo melhor com o meu corpo e com a minha saúde. Beleza, então aí já temos um objetivo factível. E daí eu preciso colocar micrometas nele. Micrometas porque eu não posso pensar que tudo vai se modificar de uma hora para outra e que vai estar sendo resolvido. Eu preciso ser mais tolerante com essa minha caminhada, que às vezes leva um tempo. Para que ela seja consistente, duradoura, ela não precisa ser rápida em termos de baixada de peso. Ela tem que ser eficiente, ela precisa de uma solidez, né? Então, eu vou aprender a comer e eu posso imaginar que desse jeito que eu estou encaminhando o meu emagrecimento, eu posso levar ele o resto da minha vida? Tipo assim, a estratégia que eu estou escolhendo para emagrecer 2023, ela é plausível em termos de longevidade? Eu vou poder continuar comendo desse jeito que eu estou estabelecendo que vai se dar a minha relação alimentar ao longo desse ano? Ou ela vai morrer na praia nos primeiros 6 meses? Algo para a gente pensar. Um segundo ponto, além do objetivo. O quanto estou distante disso? Como é o meu dia alimentar, pensando que eu quero fazer uma virada de chave total e que nunca mais vou voltar a comer errado e engordar? O quanto que eu estou distante disso? Para não ficar frustrado de novo. Então, se eu sei que, eu quero comer lindo, colorido, quero comer muitas frutas e verduras que hoje eu não como nenhuma, como é que é hoje a tua alimentação? Minha alimentação é regada muitas vezes de frituras. Eu como muitos lanches de teleentrega. Eu bebo refrigerante diariamente. Eu bebo muito álcool. Então, se eu tô desejando uma mudança, pessoal, eu tenho que fazer um contato, uma conexão do quanto que eu estou, como é que é hoje e o quanto eu estou distante daquilo que eu tô querendo. Para que a gente possa, daí, fazer as micrometas. Não, então peraí, vamos começar reduzindo o refrigerante, passando para água. Vamos começar, já que eu sou formiga, começando a comer mais 3, 4 frutas por dia para diminuir a minha fissura por doces. Vou começar a deixar aquilo que eu sei que é mais pesado em termos de alimentação, um pouco saudável, mais para o final de semana e não no dia a dia. Porque senão daqui a pouco, numa segunda-feira, eu tô comendo bife à milanesa, batata frita, batata palha, entende? Então a gente tem que tentar ver assim, o que é o possível nesse momento. Como avalio a minha rotina, então? Para eu poder ter uma noção se ela tá legal. A minha rotina alimentar, ela é planejada, ela é organizada, eu faço compras pensando na saúde, ou eu vou no super quando eu já não tenho mais nada em casa e pego qualquer coisa só para sobreviver hoje à noite? E eu não levo lanches pensados, e eu não tenho vegetais o suficiente para fazer uma salada numa noite quente. Então, como estou hoje vai refletir como que eu quero ficar. O que falta para eu atingir esse meu desejado estilo de vida diferente, essa mudança que eu quero ter? Será que eu já pratico atividade física? Não, ainda não consegui, Flávia. Será que eu consigo dormir melhor? Eu tô conseguindo dormir mais cedo para acordar mais cedo e ter mais disposição? Porque o sono também interfere no nosso emagrecimento, né? E no nosso ganho de peso. Eu tô conseguindo comprar os itens de uma saúde alimentar legal ou não?
Então vejam assim, ó, a gente precisa fazer uma conexão, uma avaliação com o que hoje se apresenta na minha vida e com aquilo que eu quero mudar. Porque, como dizia Alice, né? Se eu não sei para onde eu vou, qualquer lugar serve. Não, a gente sabe qual é o lugar que a gente quer. A gente quer muito se sentir legal com a gente mesmo e não dependente da comida na hora do sufoco, na hora das tristezas, das frustrações, da raiva, do medo. A gente quer mudar esse código, não é mesmo? Então, se eu preciso baixar 20 quilos, ajuda, pessoal, eu calcular quantas semanas, quantas gramas por semana eu preciso para chegar a 20 quilos a menos? Vamos pensar aqui comigo. Isso ajuda alguma coisa? Ajuda alguma coisa eu me pesar diariamente para eu baixar nesse projeto de baixada de 20 quilos? Vai adiantar se eu me pesar diariamente e fazer um cálculo de que se eu emagrecer 500 gramas por semana, quantas semanas vai levar para eu baixar os 20 quilos? Não, né? Porque a gente está falando aqui de uma mudança de postura com relação à alimentação. Não ajuda a calcular peso, não ajuda a fazer pressão na balança, não ajuda a ficar se xingando semanalmente. Puxa, eu devia ter emagrecido 1 quilo essa semana e não emagreci. Não, calma lá. O que mais ajuda é a gente ter um objetivo, a gente ter uma consciência do que eu quero mudar que não tá legal mesmo, porque eu já sei, né? E eu vou analisar se esse meu objetivo ele é o suficiente para eu fazer uma mudança definitiva. Daí eu trago para vocês uma sugestão que cada um de vocês possam fazer a balança decisória. Tem um material que eu uso na clínica, que é uma folha dividida em 4, e diz assim, balança da decisão. Eu quero emagrecer, vantagens e desvantagens do meu emagrecimento. E eu quero permanecer como eu estou, vantagens e desvantagens de estar como eu estou. Ai, Flávia, é bem capaz, não tem vantagens em estar como eu estou. Opa, vamos pensar. Vantagens de emagrecer, a gente tem várias, né? De se sentir linda e maravilhosa, a gente fica muito poderosa quando emagrece, veste as roupas que quer, fica mais vaidosa, se sente empoderado mesmo. E a desvantagem do emagrecimento, eu vou ter que ter controle, então eu tenho uma desvantagem que é ter que segurar o meu disparo, o meu gatilho alimentar e não comer quando aquilo que eu mais preciso é comer. Eu vou ter como desvantagem no processo de emagrecimento deixar de comer às vezes aquelas coisas que eu adoro. E isso é uma desvantagem. Eu não vou poder comer tudo que eu tô afim a hora que eu bem entendo. É uma desvantagem para quem está emagrecendo. E para quem está decidindo ficar onde está. A gente tem alguns ganhos secundários, né? A gente tem alguma relação com o outro, como ser a fofinha, a engraçada, a gordinha que todo mundo quer companhia porque ela é sempre gente boa. Então, nessa balança da decisão, vamos imaginar assim uma folha em branco que vocês vão cortar aqui em 4, tá? E daí, balança decisória. Por que emagrecer? Vantagens e desvantagens. Por que ficar como estou? Vantagens e desvantagens. Ficar como estou, com excesso de peso, comendo às vezes aquilo que não é tão saudável, levando o puxão de orelha. A gordinha nunca diz não para ninguém. Outra vantagem de estar gordinho, ela é sempre muito querida, é verdade. E tem a vantagem de comer tudo que eu tô afim, né? Não precisar prestar contas para ninguém, não precisar me limitar naquilo que eu gosto, não precisar adquirir controle, habilidade de controle. É tipo, né? Seja o que Deus quiser, eu vou comer, eu tô afim e tudo certo. Então, realmente tem algumas vantagens em ficar como estamos. E desvantagens de ficar como estamos. Bom, e daí eu sugiro que vocês coloquem realmente no papel, mesmo que esse quadradinho aí demore um tempo para ser preenchido. Mas é um exercício importante, gente. Coloquem ali vantagens e desvantagens de emagrecer, vantagens e desvantagens de ficar como estou.
Porque quanto mais clareza a gente tiver dessa situação, mais a gente vai poder ter consciência de que, não, eu tenho mais vantagens em mudar do que desvantagens. Eu tenho mais ganhos. E daí a gente vai rumar para o nosso objetivo, que é factível, que é alcançável, e a gente vai saber por que chegar lá. O que representa esse emagrecimento na nossa vida. Para mim, Flávia, que sempre oscilei peso durante toda a minha juventude, né? O emagrecimento era uma coisa muito importante. E pensando nisso, sempre pensando nisso, é que eu venho me mantendo há tantos anos, né? Já há 37 anos. É custoso, é trabalhoso, tem que ir para academia, tem que caminhar, tem que fazer as compras, tem que fazer a sopinha no dia que esfria, tem que preparar comidas que sejam legais, porque se a gente comer sempre do mesmo jeito, não vai dar certo, né? Não vai dar certo mesmo. Então, precisa ter todo um desprendimento. Eu entendo que a família tem que vir junto, né? Não tem essa de que, eles são eles, eu como do meu jeito. Não é bem assim, porque se é um projeto para mais de 6 meses, se é um projeto de vida, ele tem que ser um carro-chefe da família, né? Amanhã mesmo vou atender uma menininha de 10 aninhos, né, que a família está trazendo. Então tem que ser um projeto da família. Não adianta a gente ficar achando que eu cuido eu vou fazer a minha dietinha e os outros comem o que quiserem. Não vai dar certo, né? Então a gente está vendo aqui que o objetivo cada um tem, o quanto distante cada um está desse objetivo para poder ajustar e começar a modificar, o quanto que a gente tem a consciência de que está sedentário ou praticando atividade física, está dormindo com sono legal ou negligenciando esse aspecto que é tão importante, o quanto que a minha família está aderida no meu projeto, ou não, eu estou achando que eu sou super poderosa, mais uma vez, tudo isso. E, por fim, qual o método que cada uma de vocês, que cada um de vocês está disposto a fazer e qual o método que vocês confiam, né? Porque eu estava vendo hoje, pessoal, a Anvisa aprovou ontem mais uma medicação, semaglutida. É uma medicação para diabéticos, é injetável, é uma injeção na barriga, né? Usada até então por diabéticos e está aprovada agora para uso semanal em obesos. A gente já teve o Xenical, a gente teve drogas que são... que mexem com as nossas serotonina, dopamina, a gente teve o Saxenda, o Ozempic, que está em torno de R$1.500 para usar um mês, e agora a gente tem, então, uma nova droga, semaglutida. Nós temos um arsenal de guerra que a farmacêutica busca respostas porque sabe do nosso desespero em chegar num peso legal. E muitas vezes a gente delega para essa indústria a solução do problema. Mas quem estuda obesidade sabe que não é uma questão de baixar peso, é uma questão de mudar o seu estilo de vida, a sua forma de se relacionar com o seu corpo, com a alimentação e com a vida. De forma que caminhar na beira de uma praia ou ao ar livre, ou fazendo uma trilha no meio do mato, seja tão confortante quanto comer um doce. Que a gente possa descobrir prazeres que substituam aquele momento prazeroso da comida, porque ela vai continuar sendo e a gente vai continuar comendo, não é essa a questão. Mas assim, que outra forma de me relacionar com a vida eu vou ter que não seja apenas essa do emagrecimento que depois gera engorda. Então a gente vai passar a vida inteira engordando, emagrecendo e não mudamos para um equilíbrio, que é o que a gente deseja. Qual o valor que tu tá disposto a pagar? Qual é o custo desse emagrecimento que tu tá projetando para esse ano? Qual resultados e quais benefícios tu pretende alcançar? Isso, pessoal, tem que estar muito na cabeça da gente antes da gente começar a se atirar num tratamento aqui e ali. Porque tem N. E tem os indicados por amigos. E tem os indicados por médicos. E tem os indicados pela revista, pelo jornal, pela mídia. Entende? Então, antes da gente escolher qualquer tratamento, a gente tem que pensar
Qual o valor que eu estou disposto a pagar? Porque não é valor só financeiro, monetário, né? Ele tem um custo, esse emagrecimento. Vai ser um emagrecimento que vai ser plausível e durável, ou ele vai ser uma nova tentativa que vai durar 6 meses, talvez 1 ano, e depois o que vai acontecer? Vocês já se conhecem, né? Então, o que dá conforto nesse momento e segurança? Quero comer melhor, e o que muda se eu comer melhor? Eu preciso relacionar as vantagens do meu projeto de emagrecimento, do meu emagrecimento definitivo. Daí pode ser, eu tô cansado de tantas tentativas, essa é mais uma. Eu estou desacreditado, nem eu acredito em mim mesmo, quanto mais a minha família. A minha família já sabota porque já sabe que eu não dou conta. Já fiz de tudo, Flávia, e nada funciona, então eu já tô desistindo de mim. Não tenho solução. O remédio que os amigos me dão é o caminho. Mas daí eu fico vendo, né, nessa minha história de atendimento, de muitos atendimentos ao longo de 37 anos, a maioria das pessoas vem por indicação. Por que indicação? Porque a gente precisa de um lugar seguro. A gente precisa ter uma certeza de que nesse lugar que eu tô, eu vou ser acolhido, eu vou ser entendido, eu vou começar a entender o que se passa comigo nessa relação alimentar para poder seguir em frente e de fato mudar de uma forma definitiva. Em que tu aposta? Nas injeções para diabetes? Em cortar tudo? Cortar os carboidratos? Em medicações, mais uma vez? Em radicalismos? Ou eu aposto num equilíbrio alimentar que dá certo, né? Pensando que até alguns anos atrás nós não éramos um povo obeso. A obesidade ela é recente. Então, pumba, mas a obesidade é recente. E se as pessoas comiam de tudo, banho de porco no interior, e pão feito em casa, e não comiam tanto peixe, nem tanta salada, porque eu me lembro que na minha infância nem tinha muito vegetal, né? E as pessoas não tinham essa obesidade que tá aí. Então, em quem que a gente tá apostando? A gente está apostando em escolhas melhores. E começo provocando vocês, que vocês comecem essa semana de 2023 escolhendo melhor. Escolham o que vão botar dentro de casa. Escolham o que não vai entrar dentro de casa. Escolham com quem vocês vão fazer parcerias desse projeto. Às vezes pode ser uma amiga da vida toda, como a Ana que está aqui, que está me assistindo, para uma caminhada, né? Então, fazer escolhas pode ser a companhia de um livro. E às vezes um livro que nos conforta, gente, vale ouro, porque é uma companhia que nos deixa bem no final do dia. Um programa de televisão, uma sériezinha, uma música que eu amo, dançar na frente do espelho, brincar com os nossos felinos, com as crianças, com os netos. Enfim, vão pensando e coloquem na balança da decisão a importância desse momento. Vocês estão aqui hoje porque estão decidindo fazer algo diferente. E que esse diferente possa ser definitivo. Que seja um caminho trilhado, mas com uma bússola, com uma direção de autocuidado, de bem-estar, ok? E daí a semana que vem a gente vai ter um segundo encontro com uma Ivanise, que é uma pessoa assim que levou um tempo para entrar no programa e entrou no programa alimentar com uma postura muito inteira. Uma pessoa que vai dizer aonde que ela se agarra para dar continuidade. Porque nós estamos falando aqui hoje do passo inicial. Qual é o meu passo? Para onde eu quero ir? Onde eu me encontro? O que eu preciso mudar? Em micrometas e não mudança radical e toda de uma vez só, porque isso não vai ser possível. Do nosso suporte familiar, dos amigos, dos colegas que vão estar solidários ao nosso projeto, dos profissionais da saúde que cada um vai contar, que acredita, que confia, e daí isso vai fazer com que essa jornada seja de muito sucesso, com alegria, com comemorações, com o brinde, esse mesmo brinde que a gente fez hoje de Tintim pela saúde.
Então é isso que eu desejo para todos vocês que estão aqui me assistindo, que vocês possam brindar pela saúde, e ela é física, mental, emocional, social. A nossa saúde, nós somos um todo. Então que a gente possa brindar por essa saúde, e com certeza a alimentação e o corpo, o peso vai estar na medida certa. Simplesmente assim, com saúde física e mental, e com o desejo de querer ter uma vida mais plena e de satisfações. Então desejo assim um início de semana muito gostoso para todos, onde estiverem, alguns de férias, outros ainda no trabalho, usando a atividade física na medida do possível, quando o dia está com calor ameno, como no final do dia, no início da manhã, e que vocês possam então encontrar o seu caminho a trilhar. Agradeço demais a participação de todas aqui, porque isso aí motiva a gente. Marido, em vez de dar pão doce e bolo para agradar, dar frutas, sim! Ou uma florzinha, uma plantinha, ou descobrir no mercado, ou fazer uma mini hortinha de temperinhos, né? A gente tem que ensinar as pessoas como elas podem e devem nos cuidar, como que a gente deseja ser cuidado, né? Então, compete a cada um de nós, poder deixar claro como que a gente quer se cuidar e como que a gente quer o cuidado do outro. Daí vai ficar com certeza mais fácil. Ficou uma mensagem para pensar essa semana? Não esqueçam de fazer a balança decisória. Ela vai ser importante, ela vai ajudar. Quanto mais os colocarem ali, quebrem a cabeça, pensando vantagens e desvantagens de permanecer como estão e de mudar.